guerra de não sei o que lá. Assassina de não sei o que lá. Traficante comanda não sei o que lá. Muitas vezes, sendo a comunidade, tem que conviver muito com o crime. Então, Cidade dos Homens mostrava tudo isso, a realidade. Então, te dá uma pistola, mano. Mas é muito fácil se desgarrar, muito fácil. Você acaba se desvinculando daquele lado seu certinho. Você não sabe que você está jurado de morte ainda, você vai ter uma surpresa agora. E o Paulo, ele se identificou imediatamente, abraçou o universo imediatamente. Você fala, não, tá errado o mapa, ele vai lá e te dá o mapa. Então ele ia profundamente nas pesquisas, tentar descobrir o que aqueles meninos sentiam, trazer os sentimentos, né? Qual era a vida daqueles meninos. Esse filme acaba sendo um filme em que a gente vê a comunidade, mas sofrendo as influências e os horrores que estão envolvidos numa guerra dessa, né? Cadê o madrugadão, tia? Bora! Que isso, não? Bora! A mina tem que ralar da favela, tia. Bora, rala! Vai, Juca, aumenta, Juca. Sei tudo aí, rala. Então tem guerra, as pessoas são expulsas, as famílias são divididas, isso é verdadeiro. A gente se baseou nas histórias que a gente ouviu para poder escrever algumas cenas do roteiro. Quando eu estava montando o roteiro do filme com a Helena Soares, a gente dividia a folha, o papel, assim, em 3 personagens: Acerola, Laranjinha e Guerra. Então a Guerra é como se ela fosse um terceiro personagem. Como ela é muito presente na vida das comunidades, a gente não podia deixar de falar sobre isso. A história não é uma ficção, a história tanto é normal, se descortinar um mundo que estava na cara, mas a gente finge que não vê. Tinha a ideia de fazer o Cidade de Deus. É um filme sobre o tráfico, né? Quase que é um filme de gangue. Foi uma coisa completamente nova, era um elenco de não atores, negros na favela. E foi uma surpresa, a audiência respondeu super bem, foi acima da média. Na sequência, a Globo nos encomendou continuar a série, contando a história dos 2 meninos, Laranjinha e Acerola. Aí virou uma série para TV com 19 episódios, foi a série Cidade dos Homens. Depois que o Cidade de Deus estourou, muita gente, pô, sinistro. Aí entrou Cidade dos Homens, quando viram que tinha o Cidade dos Homens, ia ser uma série. E, pô, quando viram que tinha os mesmos atores do Cidade de Deus, então a galera focou no Cidade dos Homens. Então foi indo. Deixaria claro que a gente estava falando do mesmo universo e tal. E a série, diferente do filme, ela mostrava o cotidiano desses 2 meninos crescendo, né, numa comunidade, com suas dificuldades, no meio daquela pobreza. Aí no 4º ano, a gente que resolveu parar, falou, chega dessa história. Então a gente resolveu fazer o filme para fechar essa história toda dos Cidades de Deus, dos homens. Cidade dos Homens, ele é o herdeiro legítimo dessa saga toda aí de Cidade de Deus. O filme segue a característica da série, vida real, enfim, é filmado. O que aconteceu com aquela turma de meninos lá no Cidade dos Homens? O que aconteceu com essa turma 30 anos depois? Cidade de Deus é um filme sobre o tráfico, aonde a comunidade é o pano de fundo. Cidade dos Homens é um filme sobre a comunidade, sobre as pessoas, e o tráfico é o pano de fundo. Isso muda a perspectiva totalmente. A gente quis dessa vez fazer a guerra não pelo ponto de vista dos seus protagonistas, mas pelo ponto de vista da população obrigada a sair de suas casas e de suas vidas ordinárias por causa de uma guerra que não é delas.
fui procurar na série o que tinha de assunto mais interessante para render um longa. E, na minha opinião, foi a questão da paternidade. Vou fazer 18 anos, cara. Ainda nem conheci meu pai. Esquece esse bagulho de pai. A gente viu que nas comunidades do Rio é muito comum os pais não assumirem os filhos. Em geral, o que a gente vê ali nas famílias é uma mãe e uma avó. É a família, o pai sempre já foi, já sumiu, vai e volta. Inclusive os protagonistas, né? Nenhum dos dois tem pai. Você é o que, dedo? Filho. Ele não conheceu o pai, nem eu. Então a gente se identificou muito com o personagem nessa parte. O cara roubou e matou, cara. Ih, vambora. Porque eu fui criado pela minha mãe, eu imaginava, pô, e se eu encontrar meu pai e ele estiver ferrado? E, tipo, são coisas difíceis de aceitar, tá ligado? E, tipo, depois que eu descobri que ele morreu, eu fiquei até mais aliviado. Quando falaram, pô, já morreu, já faz um tempo, eu fiquei, pô, que bom, pelo menos o cara tá tranquilo, foi em paz. Eu fiquei vários meses no Rio de Janeiro só ouvindo histórias sobre o tráfico, sobre a guerra, sobre relação amorosa, sobre amizade, histórias que a própria comunidade nos deu, nos nutriu. Eu acho que a orientação geral, assim, que todo mundo participou do filme, era não fazer uma coisa igual, não tentar fazer parecido, não tentar repetir. O que me pesou mais foi a série. A série era de uma riqueza. A Cidade dos Homens era um filme também que a gente já de cara, antes, com o roteiro, a gente já sabia que a qualidade do material ia ser muito boa. Primeiro que o roteiro estava muito bem escrito, muito bem estruturado. E segundo que a equipe técnica, né, da direção, a equipe técnica e criativa, era praticamente a mesma equipe que vinha há 4 anos fazendo a série de TV. Vou dar uma empinada agora. Num filme único, realmente é raro, né, você poder estar assistindo os mesmos atores interpretando os mesmos personagens de 12 anos até 18. Era uma coisa que desde o início era evidentemente um trunfo que existia, então tinha que ser utilizado. Nunca abriu o lugar do roteiro para flashback. Se a gente se apoiasse nesse material, se eu fosse depender que a emoção do filme tivesse nisso, eu ia ficar aleijada. A gente não queria que o flashback dominasse a história tem que levar o filme para frente. Eu desconsiderei todo o flashback e depois ele foi aproveitado na montagem. Não era um filme para se utilizar as cenas da série, eram simplesmente para entrar momentos em que tinham a ver com a trama, quer dizer, um momento sobre a paternidade. Cara, que eu acho que é meu pai, entendeu? Mas eu não tenho certeza. Que certeza é essa? Vai falar com o cara. É, tio. O Daniel, ele te dá o filme de uma certa maneira, às vezes bem mastigado, ele já monta com trilha. Eu chego um pouco no final da montagem, mas como ele está montando ainda, tem essa coisa de a gente fazer a trilha e ele mudar a montagem em favor da trilha ou vice-versa. E é muito generoso, né? A maneira que a gente trabalha. É muito difícil eu conseguir montar o filme sem pensar não só na música, mas no som dele. Então, eu acho muito legal quando o músico ou o sound designer, né, o cara que vai fazer o desenho do som, eles estão no filme durante a montagem, porque aí a gente troca muita figurinha, assim, né, a gente bate muita bola. Esse filme ele é um pouco mais emocional. E eu tentei buscar o teor emocional da maneira mais sutil possível. A maioria foi violão, cavaquinho, guitarra, baixo, bateria e percussão. E flauta. Eu quis manter essa coisa meio raiz, samba, funk do Rio de Janeiro. Cenas que tem mais ação, de uma dinâmica super alta, cenas mais calmas, uma dinâmica mais tranquila. A gente buscou ter um som bem naturalista das coisas. O som das motos, sons dos carros. A gente buscou ter um som próprio do filme mesmo, uma autenticidade, né? As coisas são muito limpas, muito vivas. A gente tinha 90 canais de tiro.
para chegar, para criar a textura de cada arma, cada característica de... todos, por exemplo, balas caindo no chão, eles evitaram. Ricochete nas paredes, um pedaço de metal. Isso tudo vai dando um tom meio documental. Caralho, essa porra tá fechada, compadre! Um dos méritos sempre foi a inclusão dessa vida das ruas e de uma comunidade que eu não conheço, que o diretor não conhece, que nenhum de nós conhece, que é um mundo que é deles. E que isso tudo entrou, que eles trouxeram. Se essa abertura não tivesse sido dada desde o princípio, a gente não teria esse material na tela, que é o que choca na série no bom sentido. Então, agradeço a colaboração dos atores que trazem essa linguagem tão viva, tão espontânea e tão real para o filme. Desce aqui e corre para lá. Ah, ok. Então vai ser um over the shoulder. Over the shoulder. Você já sai sabendo que o seu diálogo não vai valer. O diretor já te conta, a princípio, que não vai dar o roteiro para os atores lerem sequer. Quer dizer, o que eu escrevi não vai estar na boca dos atores. Vou dar só uma passadinha no texto aqui para lembrar, vai? Vai acontecer agora? lá dentro. Todos nós lemos o roteiro. Cada ator leu a sua fala. A partir daí, desapareceu o roteiro. O Douglas e o Darlan aprenderam a incorporar o que eles leem. Muitas coisas minhas eu emprestei para Acerola. Ajudei na personalidade do Acerola. Meti amigo também, né? Esse caô. Minha amizade com o Darlan, porque a gente se conheceu com 10 anos. Então a gente foi criando ali uma amizade. E essa amizade que tínhamos, a gente emprestou para Acerola e Laranjinha. Fui aprendendo. Mas a convivência com muitas outras pessoas de várias comunidades, de vários bairros do Rio, então me ensinou, me ajudou mais a interpretação no conhecimento do que acontecia mais e mais na comunidade. Eram coisas que tinham acontecido com a gente mesmo. Então, durante os ensaios, a gente colocava muitas coisas boas que o diretor acabava gostando. E tinham traficantes reais ali olhando, e olhava para eles e perguntava, é assim mesmo? Ele falava, é assim mesmo, então tá bom. A gente morou em favela, conhece várias pessoas da favela. Aí, Beto. Então as pessoas se sentem ainda muito próximos da gente. Acaba trabalhando, né? Primeiro assim, eles acabam, essa coisa das locações, das casas que tem que se mudar, abrir a casa, acaba sempre rolando ali uma integração natural, assim. É importante você ficar um tempo, sair, voltar, porque senão é muito invasivo, é complicado. Tiro, cair sem nada embaixo, real, tá ligado? Você tem que parar de filmar porque tá ficando meio estranho, meio perigoso. Acho que é a maior dificuldade do dia a dia, assim. Por causa do Cidade de Deus, do Cidade dos Homens, mudou muito essa visão de favelado. Seu filho vai morrer por um assunto que não diz respeito, o poder público não vai te ajudar a tirar o corpo do filho do chão, você vai pegar o corpo do filho, botar num carrinho de mão e ter que tirar ele debaixo de um tiroteio num carrinho de mão. E é inspirado numa foto, num fato real. E isso são coisas que acontecem. Personagem, sabe? Falei, sou da favela, cresci ali e eu vou viver aquilo ali. Mas aí, durante o momento, de repente eu falei, pô, não é isso. Eu já tive oportunidade, que é muito difícil de ter. Então agora eu tô seguindo certinho. É um trabalho que eu vou carregar pro resto da minha vida. Mas aí ele começou na TV com Palace 2, voltou pra TV com Cidade dos Homens e agora termina no cinema com Longa Cidade dos Homens. Acho que era um processo natural desse diálogo cinema e TV, que já veio embutido, né, nesse projeto todo. E acho que o lugar natural para terminar era no cinema. Cleito, pode ficar tranquilo que eu vou te ensinar as paradas, moleque. Vambora. Acho que isso fecha um ciclo, é o que tudo parece, esse grande acontecimento aí, pelo menos a nossa vida acabou, né? Se alguém quiser pegar esse fio e tocar.